Manifestantes se mobilizam para impedir reintegração de posse em terreno da Rua Augusta. Defesa do ativista italiano Cesare Battisti vai recorrer contra a ordem de deportação. A lista de Janot. Será que o STF vai proteger com sigilo o nome dos políticos envolvidos no escândalo da Petrobras? Um tapa na cara. Discussão na Câmara Municipal de Franca, no interior de São Paulo, termina com um vereador agredindo um morador da cidade. Suspense na Indonésia. Condenados à morte começam a ser levados para o local das execuções. Brasileiro foi submetido a exame médico. Carro autônomo tem sistema total de proteção num raio de 200 metros, independente do motorista. Para do esporte, Corinthians enfrenta o San Lorenzo da Argentina pela Libertadores. Olá, boa tarde. Boa tarde. No centro de São Paulo, o terreno é motivo de discórdia. Moradores da região querem a regulamentação de um parque para a comunidade. O terreno pertence a duas construtoras que pretendem levantar um conjunto de prédios residenciais e comerciais. E no meio da briga, uma área de quase 24 mil metros quadrados, conhecida como Parque Augusta. Pois é, manifestantes se reuniram hoje pela manhã, estão acampados desde janeiro lá nesse local que fica entre as ruas Augusta e Consolação para impedir a desapropriação determinada pela Justiça, que seria cumprida hoje. Depois eles seguiram para a Praça do Patriarca, em frente ao prédio da Prefeitura, onde agora está a repórter Laís Duarte para contar como terminou essa história. Boa tarde, Laís. Boa tarde, Aldo. Boa tarde a todos. E terminou agora há pouco, viu? Só nesse momento aqui o viaduto do Chá, que fica aqui em frente à Prefeitura de São Paulo, foi liberado pela Polícia Militar e também pela CET. Os ativistas acabaram de deixar a Praça do Patriarca. Apenas alguns carros e alguns homens da Guarda Civil Metropolitana ainda permanecem aqui porque o protesto acabou de acabar. Foi exatamente agora. Eles deixaram nessa manhã o Parque Augusta e vieram caminhando pelas ruas do centro até aqui a Praça do Patriarca em protesto contra essa decisão da Justiça da reintegração de posse. Ainda ontem, a Sociedade de Amigos e Moradores do bairro Cerqueira César, responsável pelo movimento de proteção da área chamada Parque Augusta, entrou com pedido de suspensão da reintegração de posse, que foi negada hoje pelo juiz Gustavo Coube de Carvalho. Então, hoje, a Polícia Militar e também a tropa de choque estiveram na área do Parque Augusta para retirar esses manifestantes que estavam acampados lá desde o dia 17 de janeiro. A grande maioria dos manifestantes saiu com muita tranquilidade, mas entre 5 e 10 pessoas subiram numa das árvores e protestaram ali contra a criação desses 3 condomínios. A promessa da construtora de levantar os prédios e manter uma parte da área como parque. Mas o que os manifestantes querem é que toda a área, os 24 mil metros quadrados, seja protegido conforme a Prefeitura havia prometido. O fato é que a gente nem sabe se essa novela, que já dura tantos anos, vai terminar agora, né, Aldo? Pois é, a gente vai acompanhar. Obrigado, Laís, pelas informações. Gabriela. Um tapa na cara da sociedade, não dá para dizer outra coisa, né? Um vereador de Franca, no interior de São Paulo, irritado com as críticas feitas por um eleitor que foi ao plenário, não teve dúvidas. Foi até o cidadão, deu-lhe um tapa na cara. O vereador Luiz Vergara, do PSB, alega que vinha sendo provocado pelo marceneiro Hélio Vissotto nas sessões da Câmara de Franca e pelas redes sociais. Ontem, ao ouvir os comentários do eleitor, foi até ele e avisou que se as ofensas continuassem, ele lhe daria um tapa. E deu. Depois, o vereador alegou que o cidadão chamou de vendido e não se arrependeu. É o que ele merece. O vereador prestou queixa na polícia por difamação. A Comissão de Ética da Câmara vai investigar a conduta do parlamentar. O marceneiro agredido diz que espera providências do Legislativo. Além do absurdo, né, de uma pessoa eleita reagir dessa forma, ainda bate e corre, né? E tem a cara de pau de dizer que faria de novo, né? O que ele quis dizer com aquela frase no final. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que transforma o assassinato de mulheres em crime hediondo e aumenta as penas para esses casos. O texto prevê pena maior para o assassinato de mulheres, incluindo os casos de violência doméstica e para aqueles em que a vítima estiver grávida. Até agora, o assassinato de mulheres era enquadrado na mesma pena de homicídio válida para os homens, com penas de 6 a 20 anos de prisão.
Agora, quando a vítima for mulher, as penas ficarão entre 12 e 30 anos. O projeto já havia sido aprovado pelo Senado e agora segue para a sanção presidencial. O brasileiro Rodrigo Goulart, condenado à morte por tráfico de drogas na Indonésia, passou por um novo exame médico a pedido das autoridades judiciárias daquele país. A decisão de fazer a reavaliação médica em Rodrigo Goulart se deve à alegação da defesa de que ele estaria sofrendo de esquizofrenia. Os preparativos no local previsto para execução foram encerrados e os condenados estrangeiros, incluindo 2 australianos, já foram transferidos para lá. No total, está prevista a execução por fuzilamento de 10 condenados por tráfico de drogas, a maior parte de indonésios. O presidente Joko Widodo recusou recentes pedidos de clemência e advertiu a outros países que se mantenham fora dos assuntos internos da Indonésia. Desenvolvedores de games, de softwares e de blogs de dezenas de países estão reunidos em São Francisco, na Califórnia. É o maior evento internacional para o setor. Os participantes trocam informações sobre a arte e a ciência dos games, como criar novos personagens, novos desafios para os jogadores. Quanto mais avançam as tecnologias, os jogos se tornam mais atraentes e os consumidores se dispõem a pagar mais por eles. É um mercado bilionário que cresce sem parar, estimulado pelas descobertas desses artistas. Hoje são muitas as facilidades oferecidas pela vida moderna, onde quase tudo pode ser feito pelo computador, né? Mas ainda tem muita gente que reclama de cansaço. Por que será? Durante a semana, nas férias ou feriados, Graziele está sempre exausta. Fadiga mesmo, é cansaço. Eu sinto um peso físico. O corpo parece que pesa inteirinho. Mesmo dormindo bem à noite, dorme por aí, de dia. Já cheguei atrasada no meu trabalho porque eu perdi o ponto e tive que pegar outro ônibus porque eu dormi. Morro de vergonha, né? Porque você passa vergonha, as pessoas te cutucam no metrô. É queixa constante na vida moderna. Todo mundo vive cansado, mesmo com a ajuda da tecnologia para ganhar tempo. Podemos fazer compras, trabalhar e namorar sem sair de casa. E o que parece solução pode se tornar um problema. A escuridão, tão necessária para o corpo se preparar para o sono, é cada vez mais interrompida pelas luzes dos computadores, tablets, smartphones. O cérebro entende que ainda é meio-dia quando já é meia-noite e mantém o organismo em alerta. A bagunça hormonal e a vida agitada são causas da exaustão coletiva. E o cansaço, muitas vezes referido, não é um cansaço físico, mas é um cansaço psicológico, um cansaço emocional, que esse até atrapalha a qualidade do sono e te leva a um ciclo vicioso. Você já acorda cansado e vai dormir cansado. Hipertensão arterial e alterações metabólicas são algumas das doenças geradas pelos maus hábitos, pela falta de respeito com o relógio biológico. A injeção de ânimo está num sono tranquilo, na alimentação regular, lazer e atividade física. E também ao deixar a tecnologia um pouquinho de lado. E quem sabe até, em alguns casos, imitar um pouco o que os nossos pais faziam em relação aos valores de vida, às atividades diárias, aos momentos de relaxamento com a família, com os amigos ou consigo próprio, seria um bom começo. Você fala de finanças, de dinheiro, dos gastos com seus filhos? Devia, viu? Dinheiro é papo para criança, sim. Aprender a economizar e principalmente a resistir a tantos apelos de consumo. Isso faz parte de cursos de educação financeira voltados para a infância. Os irmãos Cristina e Matias recebem mesada dos pais. Graças a um curso de educação financeira, aprenderam a administrar com sabedoria o que ganham. Eu aprendi que você não pode gastar todo o dinheiro que você ganha, que uma parte você pode você economizar. E aí eu vou gastando de pouco em pouco. Aí eu vou economizando com a minha mesada e vou comprando devagarzinho o que eu quero. Depois que fizeram o curso, os amigos da escola seguiram o exemplo e também se matricularam. A mãe conta que depois das aulas de educação financeira ficou mais fácil lidar com os apelos de consumo da mídia. Nós vivemos hoje em dia numa sociedade de consumo. Então é difícil você ficar no cabo de guerra com os amigos que acabam ganhando tudo, do avô, dos pais, e você quer educar de uma maneira diferente. Então eu ficava meio brigando sozinha, eu e meu marido ali junto,
querendo que eles não tivessem vontade de ter tudo ao mesmo tempo, ou entender um pouco o valor do dinheiro. Nas ruas, na escola e entre os amigos, a criança já tem de lidar com diversas situações em que parece que consumir é palavra de ordem. É aí que vem o conflito entre querer, precisar e merecer determinado produto. Essa educadora financeira explica que o cérebro tem duas formas de lidar com a compra. A automática, que visa a satisfação imediata, e a racional, que requer planejamento. Por isso, em várias escolas públicas e privadas do Brasil, a matéria educação financeira já faz parte do cotidiano de muitas crianças. Trabalhar na criança a diferença entre necessidade e desejo, o saber priorizar, mas sempre confrontando a importância dessas decisões frente aos valores morais que são trabalhados desde pequenos, como a doação, a gratidão, a paciência, o respeito, a ética. Todos esses são atributos que precisam estar bem sedimentados para que a criança, na decisão do apelo da mídia, saiba valorizar o propósito de vida, saiba valorizar a busca pelos sonhos e o planejamento, o saber esperar e não reagir ao primeiro impulso. O vai e vem de pessoas é frenético. Para acompanhar esse ritmo, muita gente coloca uma música. O problema é o volume, muito alto para compensar as ruas, o barulho do transporte público, tudo muito barulhento. A Organização Mundial da Saúde alerta: milhões de jovens no mundo todo podem ficar surdos. No trajeto para o trabalho, para a faculdade ou durante o exercício físico, eles se tornaram companhia indispensável. Costuma sempre ouvir música com fone de ouvido? Oi, muito. Você ouve muito alto? Escuto bastante. Senão você não escuta a música, né? Um barulhão dentro do trem e você não escuta. Na rua, às vezes as pessoas falam comigo, às vezes eu vejo alguém conhecido, falam comigo, eu não ouço. Ouvir música com fones de ouvido pode até ser uma boa distração, mas esconde um perigo. O volume muito alto causa danos irreversíveis à audição. A Organização Mundial da Saúde estima que mais de 1 bilhão de jovens de 12 a 35 anos se expõem a níveis sonoros muito altos e de forma prolongada, correndo o risco de sofrer danos auditivos. Para quem usa aparelhos sonoros, recomenda-se que use no máximo 1 hora por dia. O limite saudável de ruído para que a audição não seja prejudicada é de 85 decibéis. Para se ter uma ideia, isso é que uma pessoa ouve quando está dentro do carro, em meio ao trânsito, num horário de pico. Os fones chamados de intra-auriculares, aqueles que são encaixados no ouvido, são mais prejudiciais que os outros modelos. Eles aumentam em até 3 vezes a intensidade do som e podem machucar o canal auditivo, causar retenção de cera e até inflamações. Os maus hábitos levam a zumbidos, chiados, tontura, dificuldade de entendimento da fala e diminuição na capacidade de ouvir. Para escapar dos problemas, só mesmo abaixando o volume. Você usar sempre um volume mais baixo, mais confortável. Só que muitas vezes isso é difícil você saber. Principalmente se você estiver num ambiente ruidoso, num ambiente que tem barulho, você tende a colocar o som do seu fone de ouvido acima do som do ambiente. E aí que você acaba ultrapassando o limite permitido. Nova polêmica envolvendo o Aquário do Ceará. Depois do governo paralisar as obras, a Justiça suspendeu o pagamento a uma das principais empresas contratadas para a construção. E os moradores reclamam da indefinição do projeto. Quem passa hoje pelo entorno da construção do Aquário do Ceará, na praia de Iracema, encontra a obra assim, parada. A construção teve início em 2012, no mandato do então governador Cid Gomes, hoje ministro da Educação. Promete ser um dos maiores aquários do mundo, com capacidade para 15 milhões de litros de água e deve abrigar 500 espécies de diferentes animais em 38 tanques. O projeto foi orçado em mais de 260 milhões de reais. O aquário deveria ser entregue em janeiro deste ano. O prazo, porém, foi prorrogado para o segundo semestre de 2017. Segundo a Secretaria de Turismo, a construção parou no início do mês passado, porque o governo deve 66 milhões por serviços e equipamentos da obra. O governo já pagou cerca de 125 milhões de reais às empresas contratadas, 89 milhões só para a americana ICM Reynolds. Recentemente, uma decisão judicial determinou a suspensão do
repasse de verbas públicas para a companhia americana. O Ministério Público alega que a empresa foi contratada de forma ilegal. Henrico Rocha, ativista do movimento Quem Dera Ser um Peixe, diz que a obra já nasceu irregular e cobra transparência no processo. Se o projeto promete um desenvolvimento econômico para o Estado, sim, nos mostre isso como números, com projeções. Uma população que movimenta quase 70 bilhões de reais todos os anos, que sonha em abrir uma empresa e que não deixa o lugar onde vive. Esse é o novo perfil dos moradores das favelas brasileiras. Moradora de Paraisópolis, segunda maior favela da capital paulista, Josiane gosta de ser chamada de modista, profissional que faz roupas. Ela tenta ampliar o negócio e se tornar uma microempresária. Você tem que saber administrar, você tem que saber atrair o público, você tem que prestar um serviço de qualidade. Hoje, 4 em cada 10 moradores de comunidades querem abrir a própria empresa. E mais da metade deles querem que o endereço do empreendimento seja o local onde vivem. Eu amo muito Paraisópolis, sempre gostei, sempre tive uma admiração profunda de Paraisópolis. Foi onde eu bati e a porta abriu. Os dados estão em uma pesquisa feita no mês passado com 2.000 moradores de 63 favelas de 9 regiões metropolitanas mais o Distrito Federal. O estudo foi divulgado durante o segundo fórum Nova Favela Brasileira. Essa nova favela brasileira tem 90% dos seus moradores que são felizes, 70% que não sairiam da favela nem que a sua renda dobrasse. Nesse cenário de adversidade econômica, nós temos ainda um bolsão de prosperidade dentro das favelas brasileiras. A gente tem que entender esse Brasil, a população pobre, e com isso melhorar a atuação do Estado, fazer o Estado chegar mais e garantir que essas pessoas tenham acesso a seus direitos. A pesquisa também mostrou que o crescimento da renda e o acesso ao crédito impulsionaram o consumo dos moradores das comunidades, além de provocar um endividamento maior dessas famílias. Por ano, os moradores de favelas gastam mais de 68 bilhões de reais. De 2013 a 2015, os endividados passaram de 27% para 35%. Por outro lado, a inadimplência permanece estável nesse período. As casas da favela também estão mais equipadas. Hoje, 67% dos domicílios têm TV de plasma, LED ou LCD. Em 2013, eram menos da metade. Além disso, 75% das casas têm máquina de lavar roupas. Há 2 anos, eram 69%. E nas favelas ainda as oportunidades são muito menores, porque a gente mostra na prática que quando a gente consegue dar oportunidade para aquelas pessoas, elas voam. Uma das atrações do Salão de Automóveis de Genebra é um carro autônomo que tem um sistema de proteção contra acidentes que independe da ação do motorista. O carro autônomo tudo vê, o tempo todo. Sua visão de 360 graus supera a limitação de um simples motorista, que checa os retrovisores. Ele é equipado com várias câmeras, radares e sensores. A grande estrela é a câmera estéreo na frente do carro. Suas 2 lentes, com 20 centímetros de separação, são ligadas a um computador de bordo. Com a visão do motorista, a câmera escaneia a estrada procurando por obstáculos e calculando a distância. O computador é capaz de reconhecer objetos em movimento, como uma bicicleta. Câmeras espalhadas ao redor do carro escaneiam o resto da estrada. Outras leem os sinais de trânsito. Os radares são usados como sensores para objetos próximos e distantes. Assim, o carro tem uma autonomia de 200 metros, mesmo à noite. Pequenas câmeras nas laterais checam ao redor do carro, que também tem sensores de chuva, controle de velocidade e freios. Medidores da intensidade do vento mantêm o carro na pista em casos de rajadas fortes e tempestades. Aí dá até para ler um livro, né? Enquanto você está querendo chegar. Vai relaxando. Vai relaxando. Olha essa história. 6 gatos para cada habitante. Já pensou? É assim a paisagem da ilha de Aoshima, no Japão. É um vilarejo de pescadores que tem mais felinos do que gente. A população oficial da ilha é de 22 habitantes, mas há mais de 120 gatos conhecidos, 6 vezes mais do que humanos. Não à toa, Aoshima ganhou o apelido de Ilha dos Gatos. Eles vivem nas ruas e em casas que estão vazias. Comem, às vezes, o que os próprios moradores dão a eles. Outras vezes, vão atrás do próprio alimento, roubando peixes e vegetais de plantações. Os gatos começaram a ser trazidos para a ilha para combater os ratos que invadiam os barcos, mas se multiplicaram de maneira indiscriminada. A região tem atraído turistas de várias partes do Japão e do mundo, mesmo
ficamos sabendo que Aoshima não tem nem sequer um hotel. O que as pessoas querem é só pegar uma das 2 balsas diárias que vão até a ilha e ver com os próprios olhos essa invasão felina. Um documentário sobre o Papa Francisco, um filme que será lançado na Argentina amanhã, conta a trajetória de Jorge Mário Bergoglio e exalta a figura do pontífice como um revolucionário da Igreja. Francisco de Buenos Aires, Revolução de Igualdade. E esse é o nome do documentário que chega aos cinemas argentinos amanhã. A produção conta a história do Papa a partir de 2 depoimentos principais. O da irmã dele e a do cardeal Jorge Mejía, um dos melhores amigos do pontífice. O diretor Miguel Rodrigues Aria fez uma extensa pesquisa que incluiu assistir a todos os sermões e falas do Papa Francisco desde 1998, quando ele se tornou arcebispo de Buenos Aires. O filme aponta a surpresa da escolha de Jorge Mário Bergoglio, nome de batismo, como pontífice e sugere que ele foi o homem certo. O documentário mostra o atual Papa como um revolucionário que mudou a relação da Igreja Católica com divorciados e gays, por exemplo, e reconta um episódio polêmico da vida dele durante a ditadura argentina nos anos 80, quando ele teria contemporizado com os militares. O diretor do filme compara Francisco a grandes nomes que mudaram a história. Ele está no mesmo patamar de Nelson Mandela, Mahatma Gandhi e Martin Luther King, diz ele. Quer comentar as nossas reportagens, os assuntos que a gente mostra aqui? Use as redes sociais, curta a nossa página, estamos lá no Facebook, o endereço é Jornal da Cultura, primeira edição, tudo junto, sem tio, sem cedilha. A gente também está no Twitter, lá é o @JCPrimeira. Vamos lá, escreveram pra gente hoje Ione Guarana, Irineu Neto, Luiz Wagner Cavaiar, Sandra Lina, Yara Gonçalves, o Felipe de Recife, Jorge do Vale, Paulo Sérgio, Tiago Luiz, Delma Nunes e Aline Soares. Muito obrigada a todos pelas mensagens. A seguir, ministro da Educação, Cid Gomes, diz que a Câmara tem 300 a 400 deputados achacadores. E mais, a lista de Janot. O ministro do STF vai decidir se mantém em sigilo o nome dos políticos envolvidos na corrupção na Petrobras. A gente volta já.